Nós estamos na nossa série Ele Vive, Procura-se um Corpo. Se achassem o corpo de Cristo, com certeza saberíamos, porque achando o corpo de Cristo, tudo seria vão. O ministério, o que foi pregado, o que foi dito, tudo aquilo que se foi vivido, talvez mais um profeta, mas não, ele era o Messias. Ele venceu a morte. E não há corpo porque ele vive. Não tem como você ir no cemitério e procurar o seu corpo, porque você está vivo. Só está no cemitério e nos túmulos aqueles que estão mortos. E hoje comemoramos mais uma Páscoa. Morte, onde você está? Cristo vive. E para que a gente entre hoje na ascensão de Cristo, propriamente dita, no que nós vamos conversar um pouco mais, antes de qualquer coisa temos que relembrar o que foi a nossa série. Hoje é Páscoa e estamos encerrando mais uma série, mas quero relembrar aqueles que já estiveram e aqueles que não estiveram nos outros domingos, o que nós conversamos, o que a Páscoa tem muito mais do que simplesmente ovos de chocolate. A Páscoa é o nosso mestre ressurreto. No primeiro domingo da série tratamos em João 13, onde Jesus, algum tempo antes de a sua morte ocorrer, ele lava os pés dos seus discípulos, num ato de humildade, num ato antes da sua morte, dizendo assim: para você ser meu seguidor, você precisa ter um coração quebrantado. Para você dizer que me ama, você precisa ser humilde de coração. Para você dizer que você realmente se importa com aquilo que eu ensinei, você precisa pensar mais no outro do que em si mesmo. Se você realmente entendeu o meu propósito como filho de Deus, você vai ajudar as pessoas, você vai amar as pessoas, você vai cuidar das pessoas. E não só isso, você vai deixar ser cuidado pelas pessoas, porque a sua arrogância, o seu orgulho, o seu ego são quebrantados pela cruz. Para que você relembre, alguém que lavava o pé das pessoas que chegavam na casa era o pior empregado, um empregado que não era tão considerado na casa. Era ele quem tinha essa incumbência de lavar o pé das pessoas que chegavam. Por que lavar os pés? Porque as pessoas não tinham, como temos hoje, o asfalto, e as pessoas sujavam o pé com a poeira. E também não era muito comum e muito normal as pessoas tomarem banho como nós tomamos. Então, um dos modos de você receber alguém na sua casa é mostrar que você está preocupado com a limpeza dos pés dela. E ali naquele momento que antecede, que está na comemoração da Páscoa, antecede a morte de Cristo, Jesus toma a bacia e começa a lavar os seus discípulos. E aí a gente pode fazer o paralelo não só da humildade, mas lembrando que nós temos que ser lavados pelo nosso Mestre todos os dias, porque pecamos e somos pecadores. Depois, em Isaías 53, nós abordamos a morte de Cristo Jesus. Cristo, como eu disse e abordei, ele é o Cordeiro prometido. O profeta Isaías já descreve a morte de Cristo 756 anos antes daquilo acontecer. E usando o capítulo 1, versículo 1 de João, relembrei os irmãos que Cristo sempre esteve, Cristo sempre existiu, porque Deus ele está fora de um tempo e de um espaço. Então o Cordeiro prometido foi morto desde antes da fundação do mundo. O plano perfeito de Deus sempre existiu. Deus nunca foi pego de calças curtas. E aí você pode relembrar comigo também que a morte de Cristo não foi a preço de banana, foi preço de cruz. Teve um sofrimento, e ele foi como uma ovelha calada ao matadouro, por mim e por você. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor.
Se o salário do pecado é a morte, alguém tinha que morrer. Esse alguém foi Cristo, que morreu, o Cordeiro prometido desde antes da fundação do mundo e nos dá vida. Carregou sobre si, homem de dores, todas as nossas transgressões, toda a nossa culpa. O profeta Isaías vai dizer que nada que ele tinha para que nos agradasse. Não tinha beleza, não tinha majestade para nos atrair. Mas muito mais do que isso, ele levou sobre si as nossas transgressões e morreu como um malfeitor em meu e seu lugar. No domingo passado, falamos sobre a ressurreição. Cristo vive, ele venceu a morte. Ao terceiro dia, ele venceu a morte. Aprendemos algumas implicações sobre a ressurreição de Cristo. Com a ressurreição de Cristo, podemos esperar e confiar na volta de Cristo. Com a ressurreição de Cristo, podemos ter a certeza que temos um intercessor junto ao Pai, pois Cristo Jesus está à destra de Deus Pai. Com a ressurreição de Cristo, temos a esperança e a confiança de que teremos um novo corpo, porque assim como Cristo foi glorificado depois da sua ressurreição, assim aqueles que são filhos de Deus serão glorificados. Através da ressurreição de Cristo, temos esperança. Hoje, tive a tristeza de ver o meu time perder. E por mais que isso já está virando algo normal, ainda me dói. Estou vendo alguns corintianos com um sorriso no rosto. Mas o meu intuito aqui não é falar de futebol e sim de Cristo, mas nós temos tristezas na vida, e acontece. Temos alegrias também, mas o que tem que nos mover é a esperança da vida eterna. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, posso viver como um peregrino aqui. Porque Ele vive, tenho esperança. E hoje, não tem como nós fugirmos muito dos propósitos da ressurreição para a ascensão, mas quero tirar algumas lições com você sobre a ascensão de Cristo. Cristo não só ressuscitou, mas Ele ascendeu ao céu e está com o Pai. Ele está à destra de Deus Pai. Só que algumas coisas da ascensão eu queria te relembrar e queria festejar com você mais uma vez, como festejamos pela manhã e agora à noite. E durante toda essa série falamos sobre o plano maior do que é a Páscoa. Cristo, nosso Mestre, ensinando sempre, Ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus, e um dia voltará. Abra comigo sua Bíblia, lá em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Vamos fazer a leitura do versículo 6 ao 11. Atos, capítulo 1. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado por tão grande privilégio de fazer parte do Teu povo.
Obrigado porque podemos abrir a Tua Palavra e podemos ver e crer na Tua ressurreição. O Senhor venceu a morte, Pai. Obrigado, 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 Pai. Porque sem a Tua morte não teríamos vida. A morte que nos traz paz. O Teu sofrimento nos trouxe redenção. O Teu castigo nos deu nova vida. Senhor, obrigado. Obrigado porque ao terceiro dia os Teus planos foram concretizados e o Senhor ressuscitou e ascendeu ao céu. Quero te pedir agora, porque o Senhor sabe como sou pecador, incapaz de sequer ministrar algo de bom através da minha vida, mas através do Teu Santo Espírito, do poder vindo do Teu Santo Espírito, eu creio que corações são transformados através da Tua palavra. Então que o Senhor use a minha vida mesmo na minha pequenez, que tudo que eu fale aqui não seja fruto de nada do que eu estudei, mas que seja fruto do Teu Santo Espírito através da Tua palavra. Perdoa os nossos pecados e obrigado, Pai, pela vida e pela salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, que nos salvou. Amém. Eu quero começar falando da ascensão. Aquele que desceu da glória para morrer por nós, ascendeu à glória para reinar sobre nós. Sua ascensão é o selo da sua vitória e a garantia da nossa redenção. Quais implicações desprendemos da sua ascensão? Quais as coisas que podemos tirar da ascensão de Cristo? Rafael, por favor. Gostaria de te dizer que algumas coisas precisam de um selo de autenticidade. Pode ir primeiro um pouco, por favor. E a ascensão de Cristo junto ao Pai é o selo de que se cumpriu o plano de Deus. Mais um, pode ir. Pode ir. Beleza. A ascensão de Cristo é que o plano de Deus se cumpriu. É o selo de que aquilo que tudo foi planejado, que tudo que desde antes da fundação do mundo foi planejado, aconteceu. Primeira coisa que eu quero conversar com vocês essa noite é que sua obra redentora foi plenamente realizada. Se você ver comigo nos versículos 6 e 7, imagina a cena. Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, os seus discípulos estavam meio dispersos por conta da sua morte, mas agora, quando Jesus está prestes a subir ao céu, ele reúne novamente os seus discípulos para poder mostrar que o plano estava sendo concretizado, o plano do Pai estava sendo concretizado. E no versículo 6 vai dizer: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? E aí acontece que os discípulos já estavam achando que ali era o final dos tempos. Os discípulos estavam achando que a nova Canaã, a vida eterna, estava acontecendo ali. Estavam esquecendo que o Mestre havia dito que ele subiria ao céu, mas que um dia voltaria. E ele faz questão de responder assim: respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O que compete a nós é crermos na obra redentora e crermos que ela foi plenamente realizada. O que não nos cabe é ficar sabendo o tempo, o espaço do que quando Jesus Cristo voltará. E antes de subir ao céu, ou melhor, no momento da ascensão, Cristo diz isso aos seus discípulos. Ele diz assim: peraí, vocês não estão entendendo, vocês estão se preocupando com coisas que não tem que se preocupar. Vocês estão se preocupando com o que não é para estar, não está na alçada de vocês. Vocês precisam entender que
A ascensão faz parte do plano maior de Deus, para que eu sente à direita de Deus Pai. E lá em João 17, de 1 a 4, João 17, de 1 a 4 vai dizer assim: Jesus falou assim, e levantando seus olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora de glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorificar-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. A ascensão de Cristo significa que a obra de Cristo aqui na terra estava sendo finalizada. Felipe, mas e a segunda volta de Cristo? Mas a segunda volta de Cristo é um evento que nós cremos que é o julgamento, julgar vivos, mortos e assim eternidade. Cristo não tem mais um ministério a ser cumprido. Falta a última parte da profecia, que é Cristo voltar, e nós temos que crer e ansiar por isso. Mas nós temos que saber também que o ministério de Cristo aqui na terra foi cumprido com a ascensão de Deus, Jesus Cristo. E quando a gente crê que isso foi cumprido, a sua obra redentora totalmente realizada, nós podemos ter paz e confiança nisso. Lá em Romanos 4, 25, vai dizer: Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Seu sacrifício foi perfeito, completo e eficaz. Não tem uma rebarba faltando, não falta nada, foi cumprido. Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Sabe quando você faz as coisas pela metade? A gente tem costume de deixar sempre as coisas para amanhã, né? Procrastinar as coisas é um pecado que a gente às vezes gosta de cair, né? E quando você vai deixando as coisas para amanhã, o tempo vai passando, e falta você fazer aquilo. Às vezes se envolvem mais pessoas, você é cobrado por aquilo. Viu, Felipe, você já fez aquilo que eu te pedi? Cristo cumpriu tudo, não há nada mais que precisa ser cumprido. O seu ministério aqui na terra foi cumprido, e cabe a nós confiarmos nisso e descansarmos nisso, não ficarmos como os discípulos. Viu, já é agora a Nova Canaã, já chegou, e agora, chegou? Não, temos que confiar que a ascensão de Deus foi o plano sendo concretizado. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. O que é uma justificação? Não é que não teve preço, mas é que teve justificação daquilo que você fez. E para uma justificação teve que ter morte. Segundo ponto, Ele enviou o Espírito Santo à igreja. Lê comigo o versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Para que o Espírito Santo pudesse estar conosco, ser o selo daqueles que são salvos, Cristo Jesus precisava ascender. Tanto é que quando que Ele nos deixou o Espírito Santo Consolador? Quando Ele subiu ao céu. É interessante porque eu fico a pensar qual privilégio a gente tem de ter o Espírito Santo. Nós temos o próprio Deus habitando dentro da gente. Deus não habita mais em templos. No Antigo Testamento, Deus habitava onde? Em templos. Hoje o templo do Espírito Santo é o quê? Eu e você. Isso significa que você tem 24 horas de direcionamento do seu Mestre, porque nós cremos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Logo, são um Deus só,
Logo, Jesus está conosco. Ele está à destra de Deus Pai, mas está conosco através do Espírito Santo. Ele disse que precisava ir para que o Espírito Santo pudesse vir. Ele subiu e o Espírito Santo desceu, e desceu para ficar para sempre com a igreja, a fim de guiá-la a toda a verdade, santificá-la, dotando-a de dons espirituais e revestindo-a de poder para cumprir sua missão. Através do Espírito Santo, através da ascensão de Cristo, nós temos poder no Espírito Santo. Poder para curar, poder para pregar, poder para buscar santificação. Pense comigo, depravação total. O homem por si só nunca escolheria Deus, em momento algum. O que nós temos é a resposta daquilo que Cristo gerou em nós, que o Espírito Santo gerou em nós, o convencimento de que somos pecadores e que carecemos da graça de Deus. Só que a partir do momento que isso acontece, que Cristo nos dá vida, que somos nova criatura, nova criação, nós somos selados com o Espírito Santo. E a partir do momento que somos selados com o Espírito Santo, nós temos poder em Cristo para fazermos boas obras. Você ainda vai ter a natureza pecaminosa, mas isso não vai ser mais o que te representa. O que te representa agora é o Espírito Santo que habita em você. E é Ele quem vai te dar direcionamento, vai te consolar, vai te transformar por meio da palavra de Deus e vai te dar poder para cumprir a missão. Qual é a missão do cristão? Amar a Deus acima de todas as coisas, glorificado para sempre. Glória de Deus. Pregar o Evangelho e sermos mais parecidos com o nosso Mestre. Guarde isso. Você nasceu para a glória de Deus. Nasceu para amar a Deus sobre todas as coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Logo você precisa buscar a santificação através da palavra, porque você tem poder para isso através do Espírito Santo que foi deixado na ascensão de Cristo. Pregue o Evangelho. O maior milagre, o mais bonito é quando você é instrumento para que um pecador seja salvo através da pregação do Evangelho. Não é você, não é a sua pregação, eu sei disso, mas é através da sua vida. Isso é um privilégio você poder fazer parte de tão grande missão que é levar a Cristo como Salvador. E quantas vezes eu vejo pessoas que dizem que amam a Deus, que têm o Espírito Santo, são seladas pelo Espírito Santo, que não tem prazer em pregar o Evangelho. Quando acontece algo de bom na nossa vida, nós queremos compartilhar. Quando você faz aniversário, você chama as pessoas e faz uma festa. Quando você vai casar, e diga-se de passagem, estou na semana do meu casamento, graças a Deus, você quer festejar, você quer se alegrar. Mas pense comigo, você pode se alegrar todo dia, porque você tem o Espírito Santo. Primeiramente pela salvação que você não merecia, você tem, e depois do privilégio que você tem de levar a mensagem da cruz. Qual é a maneira que você vai levar a mensagem da cruz? Deus usa pessoas de formas diferentes. Talvez o jeito de você levar a mensagem da cruz é entregando sopa na estação de trem para aqueles que precisam. Talvez o jeito de você levar a mensagem da cruz é pregando numa igreja. Talvez o jeito de você levar a mensagem da cruz é dando aulas voluntárias. Talvez o jeito de você mostrar o Espírito Santo que selou você, que foi deixado por Cristo quando subiu ao céu, é no seu emprego você se preocupar em mostrar que você é a luz daquele lugar. Na sua faculdade, na sua família que muitas vezes está em trevas, você tem o Espírito Santo, você tem poder. Você tem poder não porque você é bom, mas porque Deus ressuscitou, venceu a morte e subiu aos céus. Lá em João 14, 16 e 18 vai dizer: e eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco,
O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Cristo estava de forma corpórea conosco. Um tempo e um espaço ele encarnou, mas antes de subir ao céu ele deixou o Consolador. Isso é uma paz e uma alegria, ele não nos deixou órfãos. Nós temos Jesus Cristo o tempo inteiro conosco. E ao contrário da época que ele fez seu ministério, os discípulos caminhavam com ele, mas de forma corpórea ele não poderia estar em todos os lugares. Mas hoje, através da igreja, através dos que são salvos, através do Santo Espírito, ele está em todos os lugares. Terceiro ponto, ele está à destra de Deus Pai para interceder por nós. Isso eu já tratei no domingo passado, mas eu quero te relembrar a questão da intercessão. Cristo precisava, pois fazia parte da obra redentora, estar à destra de Deus Pai. Quando eu e você somos salvos, a Bíblia vai dizer que somos transformados, mas mesmo transformados nós não sabemos nem orar, nós não sabemos nem o que pedir. Às vezes a gente tem aqueles desejos próprios, a gente pensa nas coisas que vão nos agradar, e ainda querendo usar o pretexto que vai glorificar a Deus. Ó Senhor, dá uma Ferrari, porque aí eu vou poder dar carona para todos os membros da igreja, aí eu vou te glorificar. Será que a gente está pensando mesmo na glória de Deus ou está pensando no nosso bem-estar? Senhor, faz o seguinte, me ajuda a comprar uma casa própria, porque aí eu vou abrir uma célula aqui na minha casa. Será mesmo que está preocupado com a célula que vai ser a glória de Deus? Ou está preocupado com a casa própria que vai estar no seu nome? E Cristo é o nosso intercessor junto ao Pai. E eu não posso deixar de dizer o que acontecia na minha casa, eu acho que vai tirar alguns sorrisos. Meu pai sempre foi duro, muito duro. E minha mãe nunca passou por cima de nenhuma ordem do meu pai. E eu dou graças a Deus por isso, aprendi muito com isso. Mas, mediante algumas situações, eu e minha irmã queríamos alguma coisa e antes de falarmos com o nosso pai, porque nós sabíamos da dureza dele, do coração dele, como ele era firme nos seus propósitos, a gente chegava assim: mãe, seguinte, eu e a Thalita queríamos fazer tal coisa, você não podia pedir para o pai? Minha mãe esboçava um sorriso e falou assim: vou pensar no seu caso. No outro dia a mesma coisa, até que minha mãe chegava a conversar com meu pai, e algumas vezes ela tinha êxito, algumas vezes não. Mas por que eu e minha irmã íamos primeiro na minha mãe do que do meu pai? Porque se a gente chegasse no meu pai dissesse não adiantava a gente pedir para minha mãe para interceder, que não ia adiantar mais nada, porque a decisão já estava tomada. Ela era intercessora mediante ao meu pai, para que a gente pudesse talvez conseguir algo que estava no nosso interesse. Com Cristo, é o nosso intercessor perfeito, mediante ao Pai. Você chega para Cristo e fala assim: Cristo, isso. Nossa, não falou nada com ela. Peraí, sabe o que é? Teu filho está lá, ele é pecador, tem misericórdia dele, não sabe nem pedir. Ele acha que precisa de A, mas dá X para ele, porque ele precisa de X. Ele é o intercessor e ele conhece a mim e a você, ele sabe o que a gente precisa para que nós sejamos mais parecidos com ele. Essa intercessão junto ao Pai nos dá a tranquilidade para vivermos uma vida como um advogado. Eu não sou advogado, conheço alguns advogados e sei que não é uma profissão tão simples. Você precisa ser conhecedor da lei, e não só ser conhecedor da lei, mas saber aplicá-la para que você possa conseguir com que o seu réu, que é o seu, a pessoa que você está trabalhando para aquela pessoa, que ela consiga, dentro da lei,
ter uma penalidade menor. Isso é interessante porque quando é algo muito nítido, a linha de raciocínio dos advogados não é mostrar que ele não é culpado, mas é mostrar que aquilo aconteceu mediante alguma coisa externa. Então, ele chegou a matar a tal pessoa porque ele estava apaixonado, porque aconteceu isso, ele estava embriagado, drogado. Às vezes alguns advogados tentam alegar insanidade mental para que a pena seja reduzida. Mas o advogado que nós temos é o advogado perfeito, que reduziu a nossa pena de morte a uma eternidade com Ele. Essa intercessão, essa alegria de saber que Cristo fez e é o nosso advogado, nos tem que nos dar paz, tranquilidade para vivermos. Ele que concluiu o sacerdócio na terra como nosso substituto, agora continua seu sacerdócio no céu, intercedendo por nós como um advogado. A palavra de Deus diz como Ele intercede por nós. E se você quiser entender melhor, eu dei uma explicação bem rápida, mas há vários filmes que você pode assistir. Tem o Júri, que é um advogado tentando convencer o júri, e assim por diante. E com Deus, nós temos Jesus intercedendo por nós. A ascensão de Cristo nos dá a certeza que a obra foi concluída. A ascensão de Cristo nos dá o Espírito Santo, que agora habita na gente, porque antes de subir ao céu, Ele deixou o Espírito Santo para conosco. A ascensão do Pai, de Jesus ao Pai, nos dá um intercessor à destra. E quarto ponto, Ele voltará em glória para julgar vivos e mortos, e reinará para sempre com a sua glória. Versículo 11 de Atos vai dizer: e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Os anjos chegam e falam assim: gente, vocês não estão entendendo. Um dia Ele voltará, não é agora. Por que vocês estão olhando para as alturas? Vocês estão perdendo tempo aí. Do mesmo jeito que Ele subiu com glória, um dia Ele voltará. Essa promessa nos dá a alegria e a paz de saber que um dia Ele julgará vivos e mortos. O julgamento será perfeito. O julgamento não será por homens. O julgamento será pelo nosso Mestre. Lá em 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 15, 25 a 28, 1 Coríntios 15, 25 a 28, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente excluiu aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Temos a certeza e a alegria de saber que Ele venceu a morte, Ele se sujeitou tudo, mas um dia todos se sujeitarão a Ele. Não vai ter um joelho que não vai se dobrar, não vai ter uma boca que não vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Rei eterno e supremo. Ele é o Rei verdadeiro. Ele é o único Deus Criador de todas as coisas. A sua ascensão nos dá a certeza de que o plano foi concluído, seu ministério foi concluído. A ascensão nos dá o Espírito Santo habitando em nós, pois Ele não nos deixou órfãos. A sua ascensão nos dá a certeza do intercessor, assim como diz na ressurreição semana passada. A sua ressurreição significa que Ele julgará todos e tudo. Eu queria fazer um paralelo
queria te relembrar algumas coisas. O que você tem feito da sua vida, das suas obras aqui? Eu sei que nós somos justificados e que a ira de Deus não será derramada em nós, de Deus Pai. Mas você prestará conta de tudo. Você prestará contas do dinheiro que Deus tem te dado. Você prestará contas da saúde que Deus tem te dado. Você prestará contas do tempo que Deus tem te dado de vida. Você prestará contas do trabalho que Deus tem confiado à sua mão. Você prestará contas do que você tem exercido por meio do Evangelho e para o Evangelho. Você prestará contas da igreja local, do que você fez na igreja local. Sabe por quê? Porque quando nós cremos na ressurreição, cremos que Jesus Cristo morreu, viveu, ressuscitou, venceu a morte, que era uma morte que a gente não conseguiria, nós agora fazemos parte do seu ministério. E fazendo parte do seu ministério, num momento festivo como o de hoje, nós temos que relembrar as coisas boas, as coisas que são os privilégios, mas também temos que relembrar as responsabilidades. Temos responsabilidades sobre a ascensão de Cristo, sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo. E a responsabilidade que temos como filhos de Deus é vivermos todo o tempo para glorificá-lo. Isso é muito sério. A gente gosta de colocar Deus em caixinhas e achar assim, não, a ressurreição de Cristo, Cristo meu Salvador, beleza, bacana, mas agora eu vou trabalhar. Então agora eu vou ganhar o meu dinheiro, vou fazer as coisas que cabem a mim. Não. A obra redentora de Cristo tem muito mais a ver com o seu dia a dia do que você imagina. A obra redentora de Cristo tem que fazer a diferença no seu dia a dia. Porque senão é bacana, muito bonito, somos salvos, uma vez salvos assim, eternamente, porque não é mérito nosso, mas é mérito de Deus. Mas e aí? E o depois? Mesma coisa, namorei 4 anos, sábado agora casarei. Não adianta agora falar assim, agora que eu casei, agora eu vou fazer o que eu quero, não vou mais cuidar da minha esposa, já cuidei 4 anos dela no namoro, tá tudo, agora eu vou fazer o que eu quero. Não é assim. Paulo vai dizer que quem vive assim não entendeu o sacrifício de Cristo Jesus. E a principal coisa que temos que saber é as nossas obras. O que a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo tem feito com o nosso dia a dia. A gente acha tão bonito e realmente. Páscoa não é chocolate, é sangue. Páscoa não é o coelhinho, é Cristo ressurreto. Mas tá aí. O que isso faz diferença no seu dia a dia? O que isso faz diferença? Ele voltará para nos julgar. Como tem sido você como pai, mãe, esposa, filho, filha, primo, tio, tia? Como você tem sido como patrão, empregado? Como você tem sido na sua devocional? A ressurreição de Cristo tem feito parte da sua devocional? Porque se você crê que Ele vive, você tem ânsia de conhecê-lo. Se você crê que Ele vive, você quer anunciá-lo. Se você crê que Ele vive, você vive por Ele. Porque se Ele não vivesse, você não viveria. Você estaria morto, inerte. Concluindo, a ascensão de Cristo é o plano completo de Deus Pai. Sendo executado assim, temos um intercessor, temos um consolador deixado por Cristo. E principalmente, significa que um dia voltará e julgará vivos e mortos. A ascensão de Cristo é o plano completo. Estamos terminando mais uma série de mensagens. Ele vive, procura seu corpo, mas não pode parar aqui. Não pode parar no dia 21 de abril de 2019.
Daqui a um ano, se Deus assim nos permitir estarmos vivos, comemoraremos de novo a Páscoa. Mas o que fazer desse ano que está se iniciando? Não em termos de calendário, porque nós já estamos no 4º mês do ano, mas em termos de o que a ressurreição de Cristo tem feito de diferente na sua vida. Ele vive. E se Ele vive, temos que ser e viver por Ele. A gente vai continuar fazendo as mesmas coisas a partir de amanhã, segunda-feira, ignorando que o sacrifício dele foi um sacrifício doloroso, que ele foi como uma ovelha ao matadouro, quieto, calado, carregou sobre si as nossas transgressões, a nossa culpa, venceu a morte, obediência ao Pai, ele foi até o fim, subiu ao céu e está intercedendo por nós. Mas e aí? A gente vai priorizar mais as coisas eternas? Ou vai continuar relembrando uma vez por ano o que é a ressurreição de Cristo? A ressurreição de Cristo tem que ser todos os dias dentro do seu coração. Muito mais do que falar para as pessoas da nossa família que Páscoa não é coelhinho nem ovinho, a gente viver a ressurreição todos os dias. Eles verem que a gente crê em alguém que está vivo, alguém que venceu a morte e alguém que transforma a vida do pecador. Não comemore a Páscoa só por comemorá-la. Comemore a Páscoa todos os dias da sua vida. A data comemorativa é importante para que nós relembremos, mas se nós vivermos a Páscoa todos os dias, talvez o sentido da Páscoa seja maior em outras vidas. Nós temos que fazer a diferença em Caieiras. Nós temos que fazer a diferença onde estamos. Ele vive, Ele venceu a morte, não há culpa. Quantas pessoas estão inertes? Quantas pessoas estão mortas nos seus delitos e pecados? E a Bíblia diz que a salvação é por meio da pregação da palavra. Você faz parte do plano de Deus. O plano de Deus se cumpriu. Ele veio, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, um dia voltará. O seu ministério foi perfeito, pois ele não pecou. Mas e nós, o que temos feito da Páscoa? O que temos feito da Páscoa? Só mais uma comemoração para dizer que nós não concordamos com o sentido que colocam na Bíblia da Páscoa? Ou temos vivido a morte e a ressurreição de Cristo todos os dias da nossa vida? Isso é a coisa mais séria. Porque sem o significado da Páscoa, tudo seria vão. O Evangelho seria vão. Se Cristo tivesse continuado morto, tudo isso aqui seria uma história, talvez bonita, mas sem sentido. Mas através da Páscoa, nós sabemos que tudo que está aqui, e só o que está aqui, é verdade. Viva a Páscoa todos os dias na sua vida. Eu queria convidar a equipe de louvor para vir à frente.